Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial do Dia dos Namorados. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Kim Wall e o Peter Madsen. Como sempre, antes de começar, eu tenho que avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje. São lugares apertados, esfaqueamento, desmembramento, naufrágio e abuso sexual. Kim Wall nasceu no dia 23 de março de 1987 em Trelleborg, na Suécia. Ela era uma garota forte, independente, decidida. Ela sonhava em estudar jornalismo desde muito nova e teve todas as oportunidades para se tornar uma das melhores no ramo. Depois do ensino médio, a Kim estudou Paz e Conflito na Universidade de Lund. Depois disso, ela foi para Londres, onde estudou Relações Internacionais e Ciências Políticas. Em Paris, ela estudou jornalismo e depois disso ela se formou em Assuntos Internacionais em Columbia, nos Estados Unidos. Sim, mesmo antes de começar a trabalhar com jornalismo, ela já viajou bastante, conheceu vários lugares diferentes e aprendeu sobre jornalismo, política, ciências políticas, de vários ângulos diferentes. Tudo isso em mais ou menos 7 anos. Os seus objetivos eram de reportar países em crise política ou crise ambiental principalmente, e ela queria contar essas histórias pro resto do mundo. Era o que ela sonhava em fazer pro resto da vida. A Kim cresceu, ela se tornou jornalista freelancer com publicações no The Guardian, New York Times e também na revista Times. Também fez muitas reportagens em vídeo e pequenos documentários para diferentes sites, explorando locais como Haiti, Uganda, Sri Lanka e outros países com conflitos políticos, principalmente. No ano de 2016, Kim recebeu um prêmio de melhor reportagem digital e ela ficou ainda mais conhecida no ramo. No ano de 2017, aos 30 anos de idade, ela vivia em Nova York e estava planejando ir morar em Pequim com seu namorado, Ole Stubb. O Ole era designer, ele vivia em Copenhague, na Dinamarca, e foi durante uma visita à cidade de Copenhague, onde o namorado vivia, que a Kim planejava fazer a sua mais nova reportagem. Ela decidiu entrevistar Peter Madsen. Peter Madsen era um inventor e empresário dinamarquês. Nascido em janeiro de 71, ele sempre foi apaixonado por foguetes, barcos e submarinos. Desde muito novo, ele participou de diferentes clubes de engenharia. Dizem que ele aprendeu tudo que sabe sobre engenharia sozinho. Só pela paixão pela coisa, ele foi aprendendo o que era necessário para construir máquinas enormes. Quando alcançou a maioridade, ele usou a sua simpatia e ele conquistou muitos investidores. O cara não tinha diploma, ele não era formado em absolutamente nada, mas ele garantia que conseguia planejar e construir foguetes e submarinos. E ele conseguia mesmo. Peter construiu vários desses dispositivos e eles funcionavam perfeitamente. Ele se tornou famoso no ramo, principalmente na Dinamarca, e no ano de 2008 ele pela primeira vez explorou o mar no litoral de Copenhague num submarino construído por ele mesmo. Deu muito certo. Em maio de 2008, o Nautilus, o submarino, foi colocado para funcionar e navegou com sucesso. Quando estava na superfície da água, ele suportava o peso de 8 passageiros e embaixo d'água ele aguentava 4 pessoas. O Peter ficou tão feliz com o Nautilus que decidiu morar dentro dele e isso, é claro, chamou ainda mais a atenção da mídia. Muitas pessoas desejavam entrevistá-lo e conhecer o dispositivo por dentro. No ano de 2011, Peter se casou e foi viver com a esposa, é claro. Em 2014, ele abandonou a empresa com a qual ele construiu o Nautilus, mas mesmo assim o dispositivo ainda pertencia a ele, então ele ficou com o submarino. Acredita-se que nessa época o Peter estava muito focado em construir um foguete e realmente ir para o espaço sozinho. Mas ele não conseguiu fazer isso. Ele tentou, ele criou a própria empresa, ele continuou planejando ir para o espaço sideral com um foguete feito por ele, mas não deu. No ano de 2017, ele entrou no Nautilus acompanhado da jornalista Kim Wall. A princípio, a Kim não sabia se conseguiria essa entrevista com ele, porque o Peter parecia ignorá-la, até que no dia 10 de agosto, ele finalmente concordou. Kim foi convidada a passar a tarde com ele no submarino, conversar, tirar algumas fotos. Em uma mensagem de texto que ela mandou pro namorado, ela disse que o Peter levou biscoitos e café para aquela tarde, para eles ficarem no submarino conversando.
Algumas fotos e vídeos foram feitos quando ela e o Peter saíram para navegar naquela tarde, prometendo que voltariam em algumas horas. Aquele deveria ser o último dia da Kim na Dinamarca. Ela e o namorado planejavam viajar para Pequim no dia seguinte, mas infelizmente aquela foi a última vez que ela foi vista com vida. Anoiteceu e o seu namorado começou a ficar preocupado. O celular estava desligado e o submarino não estava em lugar nenhum. Por volta das 2 da manhã, depois de ficar esperando na praia durante a noite toda, o Oley chamou a polícia e declarou a sua namorada como desaparecida. Às 4 da manhã, um pedido de socorro surgiu no radar da Guarda Costeira de Copenhague. Botes salva-vidas e helicópteros seguiram o sinal de socorro que vinha da Baía de Koga. Às 10 da manhã, no dia 11 de agosto de 2017, o Nautilus foi localizado com o Peter gritando por socorro na torre. A torre é a única saída do submarino, sabe aquela parte mais alta? Ele parecia ter perdido o controle do submarino e estava flutuando à deriva, e quando a guarda costeira o alcançou, eles perceberam que o submarino também estava afundando. Então o Peter saiu e conseguiu nadar até um bote salva-vidas, mas a Kim não estava com ele. Temos aqui um vídeo dele logo depois do resgate, em que ele parece bem confiante. Peter declarou que houve um defeito em um dos tanques do submarino e por isso ele afundou. Ele disse que a esse ponto ele já havia deixado a Kim em segurança na Baía de Kolga e que ela não estava no submarino quando o incidente ocorreu. Tá, mas cadê ela? Se ela foi deixada em segurança, por que ela não entrou em contato com o namorado? Os dois literalmente iam pegar um avião pra China naquela manhã e ela nunca perdeu um voo na vida, ela era uma pessoa muito pontual. É claro que a polícia não acreditou na história do Peter, ele foi preso como suspeito de homicídio culposo naquele mesmo dia. Sem um corpo, eles não tinham como acusá-lo de matá-la de propósito, mas a teoria naquele momento era de que ela morreu dentro do submarino durante aquele incidente, né? Se eles perderam o controle do submarino, talvez ela ainda esteja lá dentro. No seu primeiro encontro com o juiz, o Peter mudou a sua história. Ele declarou que sim, durante o incidente, no pânico do momento, ele derrubou a porta de metal que ficava no topo do submarino na cabeça dela. E quando foi checar se ela estava bem, percebeu que ela estava morta, ele então decidiu que, para que ela não fizesse peso no fundo do submarino, o que aceleraria o afundamento, ele deveria tirar o corpo de lá. Então o Peter admitiu que usou uma corda para puxar o corpo da Kim do fundo do submarino até o topo da torre e a jogou na água. Foi concluído então que foi um homicídio culposo. Ele seria julgado oficialmente em outra data, mas continuaria preso até lá. No dia 21 de agosto de 2017, um rapaz que andava de bicicleta encontrou um torso humano flutuando na Baía de Kolga. Sim, DNA confirmou que era a Kim. A necrópsia indicava que ela foi esfaqueada na área da genitália aproximadamente 15 vezes. Mergulhadores foram convocados para procurar pelo resto do corpo e um mês depois a cabeça foi encontrada em um saco plástico junto com os braços, assim como uma faca e uma serra pequena. As pernas foram encontradas pouco tempo depois. Não havia nenhum ferimento na cabeça dela, mas havia marcas nos seus pulsos que revelavam que ela foi amarrada com aqueles cabinhos de plástico que a gente usa para segurar fios elétricos. Tudo indicava que a Kim foi atacada, abusada sexualmente, desmembrada dentro do submarino. Peter continuava com a história de que foi um acidente, insistindo que não foi ele quem a desmembrou, ele só a jogou na água. Então a ideia que ele estava passando aqui é que alguém encontrou o corpo dela flutuando e desmembrou, por diversão, e jogou de volta na água. Seus computadores e celulares foram levados para análise e muitos arquivos e buscas por pornografia violenta foram encontrados, coisas como decapitação e enforcamento, bondagem. Pelas mensagens de e-mail que ele trocava com a Kim, podia-se ver que ele não dava muita importância para a entrevista, até perceber que teria uma moça sozinha dentro de um lugar apertado, com apenas uma saída, um lugar controlado por ele, né? Ele sabia como funcionava o submarino, ela não. No dia 30 de outubro de 2017, em mais uma audiência com o juiz, Peter fez uma nova declaração. Ele disse que, na verdade, ela faleceu por conta das altas doses de monóxido de carbono dentro do submarino durante o incidente. Ninguém acreditou nele.
Nada no corpo dela, pelo que eu entendi também, nada no corpo dela indicava que ela faleceu por conta de envenenamento por monóxido de carbono. Muito pelo contrário, ela faleceu por conta das facadas. Demorou, mas finalmente o Nautilus foi recuperado e levado à terra firme. Isso me deixou muito impressionada, eles conseguiram tirar o submarino da água. Especialistas declararam que o naufrágio não foi um acidente. O submarino foi afundado de propósito. No dia seguinte, em uma conferência, o delegado de polícia da cidade declarou que o Peter confessou ter desmembrado o corpo da Kim, mas ainda negava ter feito aquilo por motivos perversos ou sexuais. Em janeiro de 2018, ele foi indiciado por homicídio, ocultação de cadáver e abuso sexual. Em março, ele se declarou culpado, ainda insistindo que foi um acidente. Peter Madsen foi considerado culpado de homicídio doloso, sentenciado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional, mas eles não deram uma data para essa possível condicional. Em outubro de 2020, o Peter tentou fugir da prisão, ele conseguiu durante algumas horas, ele logo foi encontrado, e ele usou uma arma e uma bomba que ele mesmo havia montado na prisão. Após ser cercado pela polícia, ele ameaçou ativar a bomba, mas no fim ele se entregou e as autoridades descobriram que a bomba era falsa. Eu acho que agora ele não vai mais nem poder mexer com peças de metal na prisão, né? Porque eles já entenderam que ele é capaz de criar objetos que se parecem com armas, mas não são armas de verdade. Eu não acho que eles colocariam pólvora nas mãos dos presidiários, né? Mas eu não sei. É isso. Essa é a história de hoje, pessoal. Peter continua preso, mas infelizmente o mundo perdeu uma jornalista brilhante. Dava pra ver nos vídeos dela, nas fotos dela, o brilho que ela tinha nos olhos. Contar as histórias do mundo todo. Ela visitou África, visitou Ásia, visitou... Eu não sei se ela esteve alguma vez na América do Sul. Uma mulher que tinha ainda muitas histórias pra contar. Como sempre, tomem cuidado no mundo, pessoal. Péssimo ter que dizer isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix está passando aqui embaixo. E se você prefere usar o cartão de crédito ou o Mercado Pago, você pode mandar o valeu ou você pode se tornar membro do canal. Muito obrigada, Bárbara Liege Continho Greff, Letícia Lobato e Vanessa Santos por serem membros do canal. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. E eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo do especial do Dia dos Namorados. Tchau!